Bom dia, Semi! Como é que vão vocês aí? Certinho? Nós estamos perto do fim. Essa é a nossa penúltima aula. Que dor no coração, que semestre difícil, que Covid maldito. O tempo todo, cara, assim, né? Eu não vi vocês, eu não vi a sua cara, não conversei com vocês. Vocês o tempo todo ficaram ouvindo esse monte de pixel falando aqui, essa gravaçãozinha, esse chinês que não reage, né? Porque eu sou uma gravação, eu sou apenas um saco de algoritmos, uma memória. Enfim, é um ano que não está nada fácil, mas que de qualquer forma eu espero que você tenha conseguido aproveitar pelo menos alguma coisa. Eu espero que, pelo menos assim, eu tenha conseguido contribuir de alguma certa forma, não só para o seu vestibular, mas também para você entender o mundo e a humanidade um pouco melhor. O que nós temos hoje aqui? Ó? Vamos estudar dois ambientes diferentes. A gente estava vendo o que estava acontecendo lá para cima no enfrentamento das superpotências, Estados Unidos e União Soviética, e agora a gente vai focalizar um pouco na nossa América Latina. Vamos ver como é que essa América Latina se comportou ao longo do século XX e depois, na segunda metade da nossa aula, nós vamos ver como que a União Soviética ela ficou na segunda metade do século XX, né? Tá bom? Então vamos lá. Começando aqui, ó, nossa América Latina no século XX. Se a gente voltar a nossa imaginação lá para o início do século XX, fica bastante fácil de responder isso aqui. Nós fizemos nossas independências durante o século XIX, aqui na América Latina, certo? Essas independências elas foram feitas basicamente na América Espanhola pelos caudilhos, aqui no Brasil foi feita pela família real. E tanto numa situação quanto outra nós tivemos o predomínio de quem? Dos latifundiários, né? Aqueles mesmos senhores de terras que fizeram os processos de independência. Então fica muito fácil de eu entender como é que vai ser a história da América Latina a partir de agora. Nós temos uma herança do nosso passado colonial, que é todo ele fundamentado na agroexportação, ou seja, a gente está falando o tempo todo de monocultura, 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 açúcar, tabaco, café, no caso ali, nem tanto no caso do Brasil, mas ali mais para a América Espanhola, a banana, tá? Essas economias centradas na monocultura, elas têm a característica de sempre valorizar a venda de primários, e isso rendeu para nós o apelido de The Banana Republics, né? Certo? Apenas um paraíso tropical, onde os caras vêm aqui atrás de férias, atrás de produtos tropicais, mas sempre marcado pelo atraso, marcado por aquelas populações que são tidas como selvagens, a mestiçagem, né, o calor, os pernilongos, a dengue, a febre amarela, enfim. Tá? São regiões controladas por caudilhos, são coronéis, né? Donos de terras que vêm de famílias que datam do nosso antigo período escravista, são as mesmas famílias que eram donos dos antigos latifúndios que vão se permanecer no poder e que vão optar pela mesma forma de tratamento agora dentro de um período republicano, mas eles ainda tratam seus trabalhadores do mesmo jeito, através da violência, através da coerção, sem educação, sem acesso à saúde básica, tá? Então a gente vai ter nada mais, nada menos do que uma espécie de prolongamento do que a América Latina foi durante seu período colonial. E você vai ter um prolongamento das mesmas estruturas que se adaptaram à fase da República, com a diferença de que esses senhores de terras, agora, para continuar controlando o Estado, eles precisam vencer as eleições. Então, eles manipulam as eleições. Você está bem acostumado com o termo voto do cabresto, né? Eles ainda se usam da violência de jagunços, eles ainda controlam o Estado, certo? Então, é isso aqui. Vamos para alguns exemplos práticos. Nós tivemos um caudilho no México chamado Porfírio Dias. Aqui no México nós tivemos em 1910 uma revolução feita por dois camponeses, Emiliano Zapata e Pancho Villa, né? Dois camponeses mestiços de indígenas que chegaram a derrubar o cara, mas que infelizmente ficou por isso. Né? Depois esses dois revolucionários foram assassinados e nós temos o retorno das oligarquias ao México, tá? Nós temos aqui a família dos Somozas na Nicarágua, a família do Anastácio Somoza, né, que era o principal de todos eles. São todos fazendeiros, coronéis e monocultores, né, e sofreram também uma resistência das populações camponesas, os camponeses que geralmente são mestiços de indígenas, né, as elites geralmente são pessoas de descendência espanhola, que vai ser basicamente conduzida pelo Sandino, né? Certo? Mas que também não vai conseguir tirar o Somoza do poder, tá? E nós temos aqui no Brasil o café com leite, né? O café com leite e as inúmeras revoltas que nós tivemos aqui no Brasil para tentar derrubar o café com leite.
Guerra de Canudos, Contestado, etc, etc. Chibata, Juazeiro. Juazeiro é um caso peculiar, né? O cangaço e assim vai, tá? Muito bem. Então tá, então são basicamente países que são marcados, né, pelo atraso tecnológico, o atraso econômico, a desigualdade social, tá? A baixa escolaridade, o baixo índice de desenvolvimento humano e o controle através das oligarquias rurais, né, certo? Através dos latifundiários que monopolizam a política e eles agem como se fossem aristocratas dentro de uma república, tá? Certo? São prolongamentos de raízes que nós tínhamos do período colonial que se adaptaram ao período republicano, tá? Muito bem, nos anos 30 nós tivemos a ascensão de um outro fenômeno aqui na América Latina, que foi o populismo, a política de manipulação de massas. Isso aqui nós devemos entender que foi um reflexo direto dos fenômenos que estavam acontecendo na Europa. Que fenômeno é esse? Direto ao ponto, nazifascismo. Tá? Nós tínhamos no nazifascismo líderes carismáticos que de repente vieram para a cena pública, passaram a deter o monopólio do Estado, conseguiram concentrar todos os poderes em si através de uma política muito eficiente de cooptação das massas, tá? Certo? Então eles conseguiram agregar as massas a seu favor e conseguiram assim criar governos autocráticos. Nós teremos o nosso reflexo também na sua versão tropical aqui na América Latina, tá? Uso extensivo da propaganda. Aliás, isso que a gente tem que cuidar com o termo populismo, né? Deixa eu só fazer um destaque, ó. Quando a gente fala populismo, a gente está falando o seguinte, tá? A gente tem que cuidar que populismo não é a mesma coisa que popular. A palavra governos populistas está muito em alta e você tem que saber qual é o significado. O termo popular significa que aquilo que vem do povo. Tá? Quando eu falo, por exemplo, isso aqui é uma cultura popular, isso faz parte de uma mobilização popular, significa que você tem membros do povo que estão se mobilizando, tá? De acordo com seu interesse de classe, para justamente proteger os interesses dos mais oprimidos, dos mais pobres. Quando você coloca a palavra ismo atrás, ismo significa a prática de. Populismo significa a prática de o quê? Tá? Popo vem de populis, vem de povo, tá? A palavra populismo tem relação com a prática de manipulação do povo. Significa popular é aquele que pertence ao povo, o populista é aquele que é o profissional na manipulação do povo. Então, quando nós falamos de governos populistas, são governos que usam as massas para seus interesses próprios. Tá? É assim que surge a ideia de massa de manobra. Certo? A massa de manobra são aqueles manifestantes que dedicam a vida a um líder político, tá? E são capazes de tomarem atitudes absolutamente irracionais fora da Constituição, entendeu? São basicamente a massa de manobra de políticos populistas, coisa que está muito em alta tanto no Brasil quanto na Europa. Esses caras, eles conseguem então, através do uso extensivo da propaganda, criar um culto a um líder carismático, tá? É por isso que é muito importante que vocês usem a aula de nazifascismo de vocês, tá? O fenômeno populista, ele abandona o uso da razão, ele só usa paixão, tá? E as pessoas, elas começam a defender propostas absolutamente abstratas, eles defendem ideias absurdas, princípios absurdos, mas mesmo assim eles mergulham de cabeça e são capazes de dar a vida por isso, tá? Enfrenta a polícia e se precisar ir preso ele vai, mas tudo para defender um grande líder salvador da pátria. Essa propaganda populista vai conseguir fazer o eficiente trabalho de associar a imagem desses governantes em relação à pátria. Amar a pátria significa amar a pessoa, amar o governante, amar a família do governante. Tá? E significa você testemunhar contra esse salvador da pátria, essa pessoa que tem poderes miraculosos e divinos, né? Significa você também testemunhar contra a sua própria nação. Como se essa relação ela fosse lógica, né? E eu não preciso nem falar nada, você é uma pessoa muito inteligente, se você chegou até aqui, você já tem noção do absurdo que é uma coisa estapafúrdia, né? É uma espécie de fanatismo irracional e burro, tá? Mas que, enfim, eles conseguem mobilizar esse tipo de coisa nas massas, que tem muito mais a ver com uma predisposição à obediência de algumas massas, tá? Isso é muito forte, principalmente nos países pobres, que trazem dentro de si uma grande herança escravista, né? Onde a obediência sempre foi o único mecanismo de ascensão social dentro de uma estrutura colonial, por exemplo. Né? Então tá, aqui o culto ao líder, tá? O líder carismático, que vai ser personificado no lugar da pátria, e daí você vai ter o patriarcalismo. O patriarcalismo significa o quê? É quando o governante ele não age como um funcionário público, ele age como um pai.
Ou seja, ele passa a se considerar dono da coisa pública, ele é dono do espaço público, ele se considera dono dos impostos, dono do Estado, dono das leis, e começa a agir como ele se estivesse dentro do seu ambiente privado, tá? Certo? Ele começa a manipular o país e manipular o povo como se aquilo fosse uma posse dele. E ele começa então a usar esse Estado para concessão de favores, jogando migalhas, entendeu? Ele atira leis trabalhistas, ele atira alguns privilégios, tá? E dessa forma a população fica toda extasiada porque esse líder é um grande pai milagroso, né? Que dá favores, que dá lei trabalhista, que dá comida, tá? Isso só funciona em populações que absolutamente não existe letramento político, onde as pessoas não sabem qual é a função de um gestor público, né? Um gestor público é nada mais, ele é um empregado da sociedade que recebe salário, tá? Que é tirado dos nossos impostos e a gente paga essas pessoas para que eles organizem a sociedade. Significa isso deveria ser o mínimo da sua obrigação, né? Mas aqui, principalmente na América Latina, né? Nosso passado escravista, nós temos esse fenômeno do político celebridade. Isso é uma coisa muito própria aqui nossa, né? Não funciona em democracias avançadas, né? Mas nós temos uma ideologia ambígua e um autoritarismo com apoio popular, tá? Essa ideologia ambígua, é difícil você definir se esse cara é de direita, se ele é de esquerda, tá? Certo? Porque basicamente ele pode estar figurando junto aos operários, ele pode estar por trás abraçando os burgueses. Não é à toa que nosso Getúlio Vargas ele rendeu o apelido de pai dos pobres e por trás mãe dos ricos, né? Tá? E daí essa trilogia que nós conseguimos identificar, então, todos esses governos populistas que se desenvolveram aqui, o nacionalismo, o trabalhismo, que tem a ver com esse populismo de aproximação com os sindicatos, né? E com as massas operárias, para ele ser o grande pai dos pobres, e o industrialismo, certo? Então nós temos aqui uma grande reversão. Durante a era Vargas, óbvio que ele não abandona o agronegócio, ele continua com as exportações de café, tanto que será Getúlio Vargas que fará a maior queima de café da história, mas nós temos o surgimento da vocação industrial no Brasil, a indústria pesada, a indústria de base, metalúrgica, papel, ferro, tá? Certo? Então, gás, né, aço, isso tudo tem relação com Getúlio Vargas e a sua visão de indústria pesada e indústria de base, tá? Nossos três exemplos populistas aqui, eles são muito parecidos nos seus governos. Nós temos aqui o Lázaro Cárdenas no México, olha ele posando junto com os camponeses, né? O grande salvador da pátria que olha para a pobreza e tem o seu coração partido. Enfim, o Getúlio Vargas, o nosso pai dos pobres, veja o que é o populismo, né? As pessoas celebrando o 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, e as pessoas marchando com a cara de Getúlio Vargas porque amar ao líder significa amar a pátria, né? E nós temos aqui na Argentina o grande líder carismático Juan Perón e a sua esposa também, a Evita Perón, né? A pequena Eva Perón, tá? A sua esposa que também foi esse casal que foi o grande símbolo carismático, os grandes salvadores da pátria do México. Tá bom? Esses governos aqui serão encerrados por basicamente reações ultraconservadoras, particularmente no caso do Brasil e da Argentina, serão encerrados por golpes militares, tá? Então tá, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui uma revolução cubana, né, de 1959, que também foi outro caso específico aqui na América Latina. Isso aqui também foi uma espécie de ponto fora da curva, tá? O que é que nós tínhamos aqui? Tínhamos em Cuba um governo pró-Estados Unidos, o governo de Fulgêncio Batista. Esse caudilho aqui, que era muito parecido com o resto dos caudilhos aqui da América Latina, né? Certo? Mantinha em Cuba, então, uma política onde ele preservava Estados Unidos preservava Cuba, perdão, enquanto uma espécie de protetorado norte-americano. Cuba não tinha, na verdade, plena autonomia, porque desde a sua independência, que contou com a ajuda das tropas americanas, Cuba ela meio que se tornou dependente da política norte-americana. Né? Eles não podiam tomar nenhuma decisão sozinhos, tá? Sem consultar o parlamento americano antes. E nós tínhamos aqui um ditador militar chamado Fulgêncio Batista, certo? Que fazia esse governo pró-americano. Só que Cuba é uma população muito pobre, certo? Nós tínhamos aqui um atraso econômico, tecnológico muito grave, certo? Era uma ilha produtora de açúcar, com uma população majoritariamente negra, são descendentes de ex-escravos, e uma pequena elite branca muito rica, e principalmente Cuba era uma espécie de Las Vegas norte-americana, onde as pessoas vinham para cá, atrás de cassinos, atrás de turismo sexual, certo? Enquanto que a população, a média de desenvolvimento era muito, muito baixa, tá? E daí o que aconteceu? Tivemos um movimento guerrilheiro, liderado por Fidel Castro, tá? Que contou com a ajuda de Che Guevara, certo? E eles então conseguiram derrubar o governo de Fulgêncio Batista.
Eles criaram um movimento guerrilheiro que conseguiu avançar em direção à capital. Fulgêncio Batista fugiu para os Estados Unidos e, a partir de 1960, Fidel Castro começou um governo de caráter nacionalista. Interessante ressaltar que ele é nacionalista, tá? Ele ainda não se autodeclarava socialista. Mas enfim, ele tinha simpatias, né? Assim como Che Guevara também, né? E nós tivemos aqui então a estatização das multinacionais, a reforma agrária, tá? Os Estados Unidos começam a olhar com desconfiança para Cuba e vão impor então sanções econômicas, certo? E à medida que essas sanções econômicas em relação ao comércio do açúcar cubano começam a se tornar cada vez mais severas, tá? Aí sim, aí os nossos cubanos então finalmente se assumem como socialistas, tá? Em 1961, em 61, os americanos tentaram invadir Cuba para afastar o risco da proliferação do comunismo na América. Estávamos vivendo aquele momento tenso da Guerra Fria, de disputa ideológica, né? Aí o que acontece? Os Estados Unidos promovem a invasão da Baía dos Porcos, onde eles vão pegar dissidentes cubanos e a CIA vai treinar e armar esses dissidentes cubanos, que tentaram desembarcar na Baía dos Porcos. Para surpresa de todos, a estratégia americana fracassou, tá? A população cubana reagiu. A população cubana pegou em armas e expulsaram esses dissidentes a bala, tá? E aconteceu que, como essa invasão fracassou, agora Fidel Castro está muito preocupado, porque sabe que cada vez mais os americanos vão achar alguma forma de invadir a ilha de Cuba. Seu próximo adversário poderia ser o exército americano e daí não haveria formas, né, dos cubanos reagirem. E por isso que Cuba, que no início tinha um projeto independentista, né, eles queriam desenvolver o seu governo nacionalista e de forma mais autônoma, agora eles vão ter que pedir ajuda para quem? Para a União Soviética. E daí Fidel Castro vai ter que fazer uma aproximação que ele não queria fazer, ele vai se aproximar da União Soviética. E daí a União Soviética, como já era tradicionalmente da sua política, não vai enviar tropas para cá. Tá? Soldados russos, muito dificilmente eles morrem em nome de outras nações. Mas os russos eles espalharam ao longo da Guerra Fria, eles espalharam armas para tudo que é lugar. Então o que aconteceu? A nossa União Soviética começou a instalar mísseis nucleares aqui em Cuba que foram fotografados pelos satélites norte-americanos. E isso vai dar origem, então, à crise dos mísseis em Cuba, que foi o momento mais próximo que nós chegamos da Terceira Guerra Mundial. Tá? Terminou com um acordo, então, entre o presidente Kennedy e o presidente Nikita Khrushchev, onde Khrushchev aceitou retirar os mísseis de Cuba, contanto que os americanos retirassem seus mísseis da Turquia e que não atrapalhassem mais a vida dos cubanos. E assim nós tivemos, então, essa experiência puramente única, exótica e inesperada. Em plena Guerra Fria, nós temos uma pequena ilha que era um ex-protetorado norte-americano que se torna socialista. Isso às barbas dos Estados Unidos, tá? Então Cuba sempre foi a pedra no sapato. Não é à toa que Cuba até hoje serve como símbolo, né? Para os odiadores do comunismo, ficam xingando Cuba torto direito, mesmo sem saber né, do que acontece na ilha de Cuba, quem são os cubanos, mas ficam xingando a torto direito os cubanos como se eles estivessem muito preocupados conosco, né? Mas enfim, que isso pode ser considerado como um grande fracasso do governo americano e também coisas que devem levantar a nossa, digamos, a nossa desconfiança, ou pelo menos o nosso, digamos assim, nossa imaginação, ou sei lá, né, de por que o Kennedy foi assassinado em 1963, um ano depois disso aqui, tá? Certo? John Kennedy foi assassinado, foi o quarto presidente a ser assassinado, né? América Latina dos anos 60 e 80, então, por causa da Revolução Cubana, tá? Obviamente que os americanos não podendo invadir Cuba, que se invadirem Cuba tem uma guerra nuclear, a partir de agora, tá? Os Estados Unidos vão adotar uma postura agressiva para os outros afilhados, os outros sobrinhos, tá? Que tentarem chegar perto da experiência socialista, agora vai ser um safanão na orelha. Por isso nós tivemos aqui a doutrina de segurança nacional, tá? Que é a velha doutrina Truman, aquela mesmo que veio após a Segunda Guerra Mundial, será levado ao seu extremo aqui. E nós temos então o governo americano que vai financiar a inteligência e a organização, e financeiramente também, tá? Ditaduras militares em toda a América Latina. Nós tivemos aqui vários golpes militares e vários países que serão controlados a partir de agora através de uma burocracia militar, tá? Onde agora qualquer espécie de manifestação de possibilidade de pessoas que possam querer desenvolver simpatias ao socialismo ou ao comunismo, né, certo? Serão presos e nós teremos então a proliferação de prisões arbitrárias, censura, tortura, assassinato,
tá? Violações a direitos, tudo isso se torna uma coisa extremamente comum, tá? E nós teremos então governos extremamente violentos aqui na América Latina, tá? Tudo isso para garantir que não houvesse a proliferação do comunismo. Nós tivemos inclusive aqui, ó, só para vocês conhecerem, a chamada Operação Condor. Foi uma espécie de operação conjunta entre vários governos militares aqui da América Latina, onde eles faziam uma espécie de cooperação entre esses regimes para o combate a opositores, fazendo trocas de informações, tá? Trocas de prisioneiros. Muitos que eram perseguidos por um governo acabavam se refugiando no país vizinho, e daí que aconteceu que eles acabavam presos lá também, tá? Certo? E nós tivemos então algumas diferenças específicas entre esses governos, mas uma coisa muito característica em todos eles, tá? Tanto no regime militar brasileiro quanto no chileno de Augusto Pinochet, no Paraguai do Stroessner, assim, etc, etc, tá? Nós tivemos a violação a direitos humanos, a censura e, digamos assim, uma hipertrofia do poder executivo que se sobrepôs aos poderes legislativo e judiciário, tá? Certo? Violando valores iluministas e constitucionais, né? Mudando de assunto, o que começa a acontecer do lado de lá, esse temido lado socialista, que o lado ocidental estava combatendo a unhas e dentes contra essa coisa tão terrível que era o socialismo, né? Esse monstro, esse fantasma socialista, começou a passar mal nos anos 80, tá? O nosso socialismo real, o socialismo que foi criado pelos soviéticos, começa a colapsar nos anos 80, tá? Por causa do quê? Vamos ver? Nossa bipolarização mundial estava chegando ao fim. Vamos só dar uma olhadinha rápido aqui de 1 minuto na história da União Soviética, rapidinho, tá? O que nós tínhamos aqui? Primeiro começou com o Lenin, a Revolução Bolchevique, termina-se a Guerra Civil Russa, que foi violentíssima e muito prejudicial, muito sangrenta, muito impactante para a Rússia, né? Que a Rússia ela sai extremamente pobre, né? E uma guerra civil que matou milhões de pessoas aqui. E assim a Rússia ela vai lentamente se reerguendo. Porém, nós tivemos já, logo após a morte de Lenin, tá, que ele tentou através da NEP, né, reconstruir economicamente a Rússia, mas nós tivemos então uma exacerbação do autoritarismo aqui no governo de Stalin, quando nós tivemos a imposição de um governo totalitário, né, com um líder autocrático absoluto, que eliminou praticamente toda a sua oposição e enviou milhões de pessoas para campos de concentração. Então, através de uma política de um governo totalmente centralizado e de trabalho forçado, tá, ele vai então reerguer a economia da União Soviética, certo? E essa economia que ela era baseada na indústria pesada e no militarismo, tá? E de qualquer forma, foi um feito impressionante, mas e obviamente que em termos humanitários a Rússia pagou o preço mais caro do universo, mas ele consegue reerguer essa Rússia para que ela se tornasse então a segunda maior potência do planeta. Só que o que aconteceu? O preço humanitário caro demais. E o que aconteceu? Que o seu sucessor, após a morte de Stalin em 53, tivemos lá 2 governos que não nos importa, por enquanto vamos direto nisso aqui. Nikita Khrushchev, em 1955 ele assume o governo, tá? Só que aconteceu que ele surpreendeu a todos, que ele lançou um discurso denunciando os crimes de Stalin, certo? Então o que acontece? Que até este momento a União Soviética, que era um regime fechado e com uma censura de imprensa, ninguém sabia o que acontecia ali dentro. Então Nikita Khrushchev resolveu jogar isso para o mundo e falou que o governo de Stalin havia matado milhões de pessoas, os campos de concentração, a violência, etc. Tal. E o Nikita Khrushchev surpreende o mundo, o que obviamente causou também um grande desconforto entre a elite militar conservadora, né, da União Soviética. Os comunistas mais radicais ficaram bem irritados com Khrushchev, mas enfim, ele vai iniciar um programa de desestalinização, porque esse modelo stalinista da indústria pesada estava ficando para trás. Ele entende que a indústria capitalista estava avançando a passos mais largos do que essa indústria clássica, fordista e pesada da União Soviética, tá? Então o que acontece é que ele começa a investir em bens de consumo, começa a tentar dar um dinamismo maior para a União Soviética, vai tentar negociar a coexistência pacífica com os americanos, tá? Para tentar diminuir esse fechamento comercial da União Soviética, apesar de que nós tivemos momentos tensos também, foi Nikita Khrushchev que passou pela crise dos mísseis em Cuba, tá? Certo? E o que aconteceu? Que o Nikita Khrushchev não governa até o fim da sua vida, não. Tá? O que aconteceu foi que justamente essa postura liberalizante dele acaba prejudicando a imagem dele, né? E daí nós teremos então uma reação conservadora. Tá? Os conservadores tiraram Nikita Khrushchev do poder e botaram Leonid Brezhnev no poder, tá?
E agora os conservadores querem resgatar o quê? A antiga glória stalinista, quando o Stalin havia, sei lá o quê, toda aquela adoração, aquela idolatria será ressuscitada com Leonid Brezhnev, onde boa parte do orçamento soviético será direcionado de novo para a produção de armas e de novo para a corrida armamentista. Só que dentro daquela fórmula clássica da indústria pesada, do trabalho forçado, metalurgia, etc. Tal. E neste momento, tá, já no período do governo Brezhnev, os americanos já estavam viajando na era da eletrônica, enquanto esses caras ficaram perdendo tempo querendo construir tanques gigantes, aviões gigantes e gastando muito dinheiro com isso. E daí, junto, Brezhnev tenta expandir o seu território, invadindo o Afeganistão, certo? Ele tenta aumentar de novo a União Soviética, resgatar a glória do passado, sei lá o quê. E tudo isso foi extremamente prejudicial para a União Soviética, porque ele despejou uma montanha de dinheiro em coisas que já eram tecnologicamente obsoletas, tá? E os Estados Unidos marchando a passos largos na era da comunicação, na era da informática, tá? E daí, e esses caras aqui, o governo de Brezhnev, que se perdeu nisso aqui, tá? E daí o que acontece? A União Soviética vai agora colapsar numa crise econômica. Teremos esses dois governos que para nós não importam, Andropov, Tchernenko, isso aqui não importa. E daí, finalmente, quando a gente entra nos anos 80, a nossa União Soviética ela está passando muito mal. As finanças estão muito mal. A produção de alimentos está muito em baixa, a economia está em crise, tá? E vai ser neste momento, então, que nós tivemos Mikhail Gorbachev, que vai tentar promover a abertura. Então, a gente vai focalizar agora bastante no governo de Mikhail Gorbachev, tá? Que vai ser o cara que vai tentar arrumar o rombo deixado pelo Brezhnev, certo? Então, vamos lá. Antes, eu quero mostrar só dois casos rápidos de tensões no bloco soviético. Dois casos não, são mais, três, enfim, tá? Que nós tivemos aqui, nem sempre as pessoas concordaram com o regime stalinista. Nós tivemos aqui em Budapeste um protesto estudantil que eles diziam o seguinte, ó, o stalinismo não é a forma como nós entendemos o socialismo. Nós queremos um socialismo que promova a igualdade, mas que não reprima a liberdade de expressão. Queremos uma igualdade com liberdade artística, liberdade de imprensa, né? E daí esses estudantes foram às ruas, e daí o que aconteceu? Nós tivemos aqui o exército soviético que passou o tanque em cima desses estudantes, tá? Certo? Ninguém pode sair do socialismo stalinista. Mesma coisa aqui. Primavera de Praga em 68, junto com os outros movimentos de 68, a Revolução Hippie, cuja juventude americana protestou contra o seu próprio governo capitalista que estava massacrando o Vietnã, tá? E 68 também da Revolta Estudantil de Paris, né? Certo? Ou seja, nós tivemos 68 é o ano da juventude, tá? Os jovens se levantando contra o conservadorismo no mundo. A Primavera de Praga foi quando o presidente Alexander Dubček disse a mesma coisa, queremos um socialismo democrático, um socialismo com liberdade artística, um socialismo com liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, liberdade religiosa. Vieram os tanques soviéticos e Alexander Dubček, para evitar o massacre, ele mesmo renunciou e se exilou, tá? Ele fugiu e foi se esconder, certo? E foi então restabelecido o stalinismo aqui, de novo, mais uma vez, aqui na Tchecoslováquia. Então, veja que nós tivemos então algumas tentativas, principalmente da juventude, né? De tentar trazer os direitos humanos em questão, a liberdade, a preservação à vida, valores iluministas, mas que o nosso governo stalinista, né, o governo russo, para não perder o controle sobre suas regiões, ele está com o tanque em cima. E já no finzinho, esse último caso já não sofreu repressão, porque o nosso regime soviético já estava passando muito mal, certo? O governo Gorbachev já não tinha força nem popularidade para tentar reprimir movimentos. O Partido Solidariedade da Polônia, tá? Isso aqui surge a partir de um sindicato de estivadores, aquele pessoal que trabalha, né, em navios, né, no porto, né? Sindicato de estivadores. E esses caras aqui então fundaram esse sindicato católico, tá? Que eles vão basicamente usar como símbolo o Papa João Paulo II. O Papa nessa época era polonês, né? Então eles tinham o orgulho de ter um Papa polonês, o Karol Wojtyła, que se tomou posse como João Paulo II. E agora eles vão partir para a ideia de um socialismo católico, um socialismo fraterno que defende a paz, a solidariedade e a promoção da proteção aos mais pobres, tá? Então nós temos aqui uma orientação católica e, apesar da repressão, o nosso chefe do sindicato, né, esqueci de falar dele, desculpa, o líder se chamava Lech Walesa, tá? Certo? E daí que acontece? Apesar da repressão policial, né, o Lech Walesa ele insistiu e daí que aconteceu que esse sindicato então ele prosperou.
E Lech Walesa, então, assim, recebe o Prêmio Nobel da Paz, recebeu o apoio do Papa João Paulo II, e com o fim da União Soviética ele foi eleito presidente em 1989, tá? Um caso que foi extremamente grave aqui na União Soviética foi a Guerra do Afeganistão. Em 1979, o nosso presidente Leonid Brezhnev resolveu invadir o Afeganistão, porque queria aumentar território. Só que o que acontece é que ele mexeu no espinheiro. O Afeganistão é um deserto gigante, não é fácil invadir o Afeganistão. E tem uma população extremamente arisca. A história do Afeganistão é uma história de guerras, né? E daí o que houve aqui? A população do Afeganistão vai usar a religião islâmica enquanto ideologia de resistência. Nós teremos aqui, então, após a União Soviética, a resistência dos afegãos, que foi feita por líderes tribais. Nós temos o surgimento aqui dos cavaleiros mujahudins. Esses cavaleiros mujahudins, traduzindo, eles se autodenominavam os cavaleiros divinos, né? Vão agora se juntar para ficar resistindo contra as tropas soviéticas, fazendo ataques relâmpago no meio do deserto. Eles moravam em cavernas, o Afeganistão é uma região repleta de desertos, né? E assim começam a surgir grupos guerrilheiros que começam a atacar o exército soviético, que estava ocupando o Afeganistão. Se eu tenho grupos guerrilheiros que atacam o exército soviético, quem que vocês acham que estão armando esses grupos aqui? Quem? Muito bem, os norte-americanos. Os rebeldes receberam o apoio dos Estados Unidos. A CIA começa a dar treinamento e armamento para grupos resistirem contra a ocupação soviética. E a guerra foi longa e ajudou a colapsar a finança dos Estados Unidos. Tá? Só não esquece de uma coisa, tá? Que grupos são esses? Grupos como a Al-Qaeda, grupos como o Talibã, tá? Que depois são aqueles grupos que pegaram as suas armas e seus treinamentos e derrubaram as Torres Gêmeas. Tá? Esse é o problema quando você financia grupos radicais, apoia o radicalismo e arma radicais, dá dinheiro e treinamento para radicais, uma hora eles apontam as armas na sua cara, tá? Certo? Você entrega a metralhadora na mão de um maluco, uma hora ele atira em você também, né? Certo? Então o que acontece? Aqui, os soviéticos estão passando um perrengue violentíssimo no Afeganistão. E daí acontece isso aqui ainda, o acidente em Chernobyl, tá? Certo? Um teste fracassado causou a explosão do reator 4, liberando toneladas de césio-134 na atmosfera. Significa que a tecnologia atrasada da União Soviética está cobrando seu preço. Certo? Aqui alguns técnicos cometeram um erro na hora de testar a refrigeração de um reator nuclear. Esse reator explodiu, causando um incêndio. Esse incêndio gera uma nuvem de poeira tóxica, tá? Que vai invadir uma área gigantesca, vai contaminar vários países da Europa, certo? Desencadeando uma grande onda mundial de câncer de tireoide, principalmente, né? Certo? Então, o que acontece é que agora, para conseguir segurar a contaminação radioativa, né? Certo? Os soviéticos vão passar um perrengue, vão gastar uma dinheirama em muitos engenheiros que morreram na radiação ali, certo? Para conseguir conter isso aqui. E principalmente que isso pega muito mal para a popularidade soviética, né? A popularidade soviética que está em franca falência, né? Digamos assim. E nos anos 80, para piorar a situação, nós tivemos os soviéticos que tiveram que enfrentar dois líderes neoliberais que assumiram o poder nos Estados Unidos e na Inglaterra. O nosso ex-ator de filmes de Bang Bang, o cowboy Ronald Reagan, tá, do Partido Republicano, um conservador radical, e a nossa Margaret Thatcher, a dama de ferro, neoliberal também, na Inglaterra, resolveram então assumir de novo uma postura agressiva anti-União Soviética, partindo para uma agressividade maior, não só no discurso, mas também a retomada da corrida armamentista. É isso aí. Tá? Então essa radicalidade, então, talvez, não sei se eles entenderam que a União Soviética já estava agonizando e resolveram partir para finalizar de uma vez, né? Ou se eles só são radicais assim, só são extremistas assim. Mas o fato é que eles retomaram a corrida armamentista e lançaram então o programa Guerra nas Estrelas, que seria então satélites com canhão a laser gigante que conseguiria interceptar mísseis teleguiados intercontinentais soviéticos, tá? E dessa forma, numa eventual guerra nuclear, a União Soviética seria destruída pelos mísseis norte-americanos, mas os mísseis soviéticos não chegariam nos Estados Unidos. Isso é o que a coisa promete, tá? Se isso ia funcionar ou não, ninguém sabe. Mas o fato é que os americanos começam a proliferar o espaço, então, com canhões a laser e também com ogivas nucleares, né? O que faz com que agora esse rompimento do equilíbrio com a União Soviética faz com que a União Soviética acabe se vendo na necessidade de entrar na corrida armamentista de novo, porque se eles não entrarem
numa equiparação tecnológica, eles podem sofrer um ataque e a União Soviética perderá essa guerra. Então, justamente essa foi a grande característica da Guerra Fria, porque o tempo todo nós tivemos o risco de aniquilação global, e foi justamente esse risco de aniquilação global que deu um freio na produção de armas atômicas, né? E esse freio justamente foi desequilibrado agora pela postura agressiva norte-americana, o que faz com que os soviéticos então também lancem seu programa Guerra nas Estrelas. Tá? A resposta foi isso aqui, o protótipo Polius, tá? Esse satélite aqui também carregava ogiva nuclear e também carregava laser, tá? Ia ser lançado para o espaço, mas no lançamento nós tivemos uma falha técnica, esse foguete caiu no oceano, e daí tudo deu errado, e esse protótipo de milhões de sei lá o que, né, que custou uma grana violenta isso aí, caiu e afundou o oceano abaixo, tá? E dessa forma, isso representa a derrota na corrida armamentista e o colapso econômico na União Soviética. Resumindo, então, os americanos venceram a Guerra Fria, tá? Eles venceram a corrida armamentista, certo? Onde a tecnologia soviética não conseguiu se equiparar, e nós temos um problema também, certo? De tanto querer produzir armas modernas, os soviéticos gastaram tanto dinheiro, o colapso econômico com a corrida armamentista e espacial gera uma queda na produção, gera inflação e fome, porque todo o dinheiro gasto em armas é um dinheiro estatal, tá? E tudo no socialismo depende de verba estatal, a habitação, a escola, tudo vem do Estado, tá? E se esse Estado ele não destina dinheiro para promover o bem-estar da população, tá? No caso a União Soviética, desde Stalin, só fala em construção de armas, e chegou no momento que daí o Mikhail Gorbachev, nosso presidente da União Soviética, está praticamente declarando o seguinte: nós gastamos dinheiro demais em armas, não temos mais dinheiro para financiar o socialismo, vão arrumar o emprego, tá? E nós temos, diante da crise, dois planos que o Gorbachev vai lançar: a perestroika e a glasnost, a abertura econômica, perestroika, abertura econômica, glasnost, volta da liberdade de expressão, que era basicamente a Rússia assumindo-se enquanto um país capitalista. Mikhail Gorbachev está praticamente assumindo o fim do socialismo, né? Quando ele tenta criar um dinamismo capitalista dentro do socialismo, tá? Mas aqui não deu tempo, não deu certo. O que aconteceu? Que do nada nós temos o colapso do socialismo e explosão de independências, onde ninguém mais queria ficar na União Soviética. Nós tivemos aqui a explosão da independência na Alemanha, daí depois a Iugoslávia e todos os outros países, todo mundo que fazia parte do bloco socialista resolveu se livrar da Rússia e todo mundo fazendo independência de uma vez, e a nossa União Soviética ela se desmanchou como um grande castelo de Lego que se espalha tudo, e todo mundo resolveu deixar a Rússia de lado, ninguém mais queria obedecer à Rússia, tá? Certo? Então nós temos essa explosão de revoluções. Elas foram, com exceção da Romênia, né, todas elas foram pacíficas. A União Soviética não quis intervir nessas regiões. Tivemos a queda no Muro de Berlim, que também foi pacífica. Os manifestantes simplesmente marcharam para cima do muro, a polícia não fez nada, e daí, de repente, muitos alemães subiram, ficaram se abraçando, parentes que não se viam, até desconhecidos, né? Boa parte da juventude nunca tinha visto ninguém do outro lado, né? E de repente todo mundo começou a se abraçar, e tudo isso indicaria para nós um mundo mais fraterno, um mundo mais unido. E daí então a nossa Rússia desaparece, ela vira a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, né, onde a maioria dos países não quis fazer parte dessa comunidade, virou um bloco econômico praticamente obsoleto, essa CEI, né? E vários países então se tornam independentes, boa parte deles agora vão entrar para a União Europeia, tá? Ou seja, vão criar simpatias muito mais pelo bloco capitalista, né? Tá? E nós temos essa nova ordem mundial, certo? Que vai formar blocos de cooperação econômica, e o capitalismo que agora vai ser a principal ordem mundial, tá? Ou seja, os americanos venceram a Guerra Fria, o capitalismo venceu a Guerra Fria, e por isso nós teremos então agora uma grande fase sem a bipolaridade mundial entre capitalismo e socialismo, da qual agora a economia pôde prosperar e o mundo assim se torna mais equilibrado e pacífico, né? Não, não rolou, tá? Nossa história atual não é tão simples quanto parece, tá? Certo? Quem dera as ideologias funcionassem. A gente teria um mundo muito mais simples e coerente, né? Gente, muito obrigado. Já passei de novo do tempo, mas vocês viram como a história contemporânea ela é cruel com o professor de história, né? Muito obrigado. Você tem exercício no Estudos, tem exercício aqui no slide para você resolver também, se você quiser, tá bom? E eu vejo vocês na gravação que vem, que será a última, e você tem que assistir, tá bom? Tchauzinho para você, um grande abraço, tá?